dentro das casas. A gente está ali, sentado ali com o celular e consegue acessar uma série de coisas na nossa casa. Com certeza. E isso pode ajudar a economizar. Porque aí eu posso identificar um vazamento, eu posso identificar um gasto de energia que não está necessário, eu posso trocar um equipamento que está gastando demais. Então, assim, eu acho que a gente vai caminhar no futuro próximo aí para casas cada vez mais com equipamentos que automatizem, né? Já tem, aliás, muitos apartamentos que estão sendo, foram vendidos na planta, que estão sendo entregues aí já com essa tecnologia. Você já tem acesso. Já tem acesso a tudo, até o celular. O celular, até com uma voz, né, de você acender a luz, tudo pelo aplicativo. Isso aí também sem sombra de dúvida, uma receita, né, uma despesa que vai gerar lá na frente, né? Uma economia muito grande. E eu acho que assim, a tecnologia a gente tem que deixar ela chegar, fazer bom uso. Sim. Eu acho que a gente não pode ter medo da tecnologia que vai chegar, das coisas que virão, porque as coisas não são boas nem más, né? Depende de como você vai usar. Então tudo eu acho que nesse depende sentido, de como você vai colocar em uso, né? Como que a gente coloca em uso. E isso é bacana, esse podcast que a gente está fazendo aí, né? O podcast Poder Encher a Ceia, porque a gente está trazendo profissionais qualificados para estar levando a informação para vocês, que muitas vezes não chega para a gente como a gente gostaria, né? Vindo aí direto dos profissionais. E aproveitando aí, Daniel, você pode explicar para a gente também o conceito, né, de infraestrutura verde e como ela ajuda na adaptação às mudanças climáticas? Vamos lá. Primeiro, assim, a gente fala de infraestrutura verde. Infraestrutura é tudo aquilo que nos permite estar aqui, né? Sim. Eu vim para cá hoje, eu vim para uma rodovia, eu me desloquei para cá, eu tive acesso aqui, a gente tem luz, tem toda uma infraestrutura. Sim. Que são o quê? São as coisas que permitem que a gente viva e conviva nas cidades, né? Exato, Então isso seria a questão da infraestrutura. E se a gente olhar para a cor das cidades têm que cor, Rosângela? Nossa, mas cinza. Cinza. Literalmente. Então essa infraestrutura é exatamente esse o nome que é dado, né? Para nós profissionais. Hoje a gente tem uma infraestrutura cinza, que é o quê? O concreto, o aço, o pavimento, o asfalto. Onde ajuda, onde com certeza que colabora para o aquecimento também, né? Porque nós não temos verde, exato. Nós não temos plantas, né? Não temos árvores. É essa percepção. O que a gente fez? A gente criou uma infraestrutura bacana, eu cheguei confortavelmente até aqui hoje. Sim. Só que a gente tem que se perguntar, essa infraestrutura cinza, qual o custo para mantê-la? E o custo aqui, eu estou dizendo, não é só custo financeiro. A gente está puxando também o custo ambiental, o custo social para manter aquela estrutura. Exatamente, E aí, o contrário, quando a gente fala no cinza, a gente vai falar do verde, né? Aí a gente entra nessa questão da infraestrutura verde. O que seria, né, de fato, essa infraestrutura verde? Como você bem disse, é o quê? Colocar mais a natureza dentro da cidade. Então, a gente tem que entender que nós somos parte da natureza e essa infraestrutura verde é entender as cidades como aquele ambiente dentro. Não estamos fora, estamos dentro. Então, falar de infraestrutura verde é integrar, uma coisa que eu gosto bastante, que são soluções baseadas na natureza. Quando a gente olha para a natureza, ela está aí há milhões de anos, né? Sim. Muito antes da gente, né? Então, ela atrai o olhar. Por exemplo, quando você olha para uma flor, o que você sente? Você olha para uma flor. Eu sinto leveza, eu sinto o ambiente mais agradável, né? Aquilo ali traz paz, né? Você está com um verde dentro do seu ambiente, né? Diferentemente de você entrar num lugar que não tem nada, que você não vislumbra um verde, né? E ela traz, você falou, leveza, vida, paz. E aí quando você olha aquela planta que te traz leveza, traz vida, traz paz, você sente vontade de cuidar dela? Para que ela criança aí esteja do meu lado aí diariamente. É isso que a gente faz com uma planta, né? É cuidar com carinho para que ela continue me trazendo essa leveza, essa paz, né? De ter algo verde dentro do meu ambiente de trabalho. Exato. E aí, por isso também na cidade, óbvio. Observe que a natureza está te atraindo pelo desejo de ter ela, desejo de cuidar. Então, a infraestrutura verde aqui, essa é uma visão, quanto mais você vai trazendo a natureza para perto, nós estamos muito desconectados, eu acho que isso é fato. Sim. Embora muitos conectados via rede Wi-Fi, mas muitos desconectados do Wi-Fi da natureza. Wi-Fi da natureza, A gente ficou muito dentro de apartamentos, cidades, prédios, por muitas décadas, né? Somos muito urbanos hoje. Então a gente desconectou. E essa desconexão faz com que a gente olhe para a natureza sem um cuidado. Então a gente tem que ser atraído pelos desejos de leveza, de paz,
E aí trazer a engenharia para dentro disso seria isso, mostrar para as pessoas que o verde é preciso integrar o verde dentro das cidades. A gente tem que ter uma infraestrutura cinza, opa, sim, não dá para ter umas coisas que não tem como, né? Mas eu posso implementar elementos que tornem essa residência, essa cidade mais verde, no sentido da palavra verde mesmo, né? Da cor. Sim, da cor, Telhados verdes que a gente vê, jardins verticais, tudo isso vai tornando a cidade mais verde. E aí a natureza te entrega, gentilmente, um clima melhor. Com certeza. Te entrega um conforto, saúde, uma limpeza do ar. Então a gente tem que integrar, né, essas duas coisas cada vez mais e pensar as cidades não só para carros. Eu acho que isso é um pouco dessa infraestrutura verde, é tentar entender. As cidades foram pensadas, sabe, muitas vezes para carros. Eu tinha um rio, uma mata ciliar, o que eu fiz? Põe uma rodovia. As rodovias são importantes? Lógico. Com certeza. Né? Mas o que foi tirado também vai era importante. A pergunta que o engenheiro vai ter que responder é como chegar nesse equilíbrio. A construção tem que acontecer? Tem que acontecer. Mas quem que vai gerar essa roda? Eu quero gerar essa roda com qual custo? Dá para integrar? Esse é o grande desafio da engenharia. Desenvolver, crescer, integrando a infraestrutura verde nas cidades. Um dos grandes problemas que a gente tem nas cidades são as cidades que engoliram rios. Temos grandes rios. A cidade engoliu o rio. Para quê? Para em cima fazer... Exatamente, usar para a rua. Uma outra coisa também, Daniel, que acho que você vai concordar comigo, os grandes condomínios, eu digo até aqui na cidade de Andradas mesmo, mas os terrenos hoje são de 200 metros quadrados, é o que está se vendendo. Você não tem condições de fazer uma área verde bonita no quintal de um terreno nessa metragem, né? Isso aí, conversando com uma engenheira aqui mesmo da cidade, essas casas, esses terrenos poderiam ser maiores para ter essa área verde também nas residências, né? Isso também está diminuindo, estão construindo casas cada vez menores. Verdade, então a gente está num excesso de construção, sim, cada vez mais cinza. E menores também, que você não tem como ter a tua área verde, não tem espaço, né? Eu acho que a gente tem que começar a ampliar, né? Isso é parte do plano diretor das cidades, as áreas permeáveis, os recuos, né? Então, assim, o engenheiro tem que atentar-se para isso quando vai projetar, mas a gente tem que começar a ampliar. Exatamente. E ter mais vontade. A gente escolheu de um jeito. Não tá legal. Tá dando uma série de problemas que a gente está conversando aqui da mudança do clima, da questão global, que está tudo interligado, porque é mais gasto de energia, por exemplo, se eu não tenho, se a minha cidade aquece demais, o que a população faz? Compra ar-condicionado. Se a minha cidade é mais fresca, eu consigo controlar mais. Sim. Então, observe, a gente integrar com a natureza muitas vezes é falar em eficiência energética, é falar em comprar menos equipamentos para gastar energia, ou seja, contribuir para esse não agravamento, né, das cidades. E eu vejo muito que as cidades elas fizeram uma coisa que foi tornar o rio reto. Retificação, né? Retificou o rio. O rio, na sua origem, ele é o quê? Ele já tem todo o traçado dele que é mudado, né? Ele é sinuoso, né? Ele vai, faz curso. E tudo isso tem um motivo. Né? Então, assim, a gente tirou aquela sinuosidade, colocou rios retos para facilitar o transporte, a AXE tem seu papel, mas muitas das vezes a gente transforma de forma muito bruta a natureza e depois a gente reclama. E ela cobra, né? Ela cobra, aí dá enchente. Exatamente. Aí dá inundação. Então, eu acho que a infraestrutura verde tem que chegar para nos ajudar. A gente precisa construir mais parques lineares, precisa construir mais áreas verdes para a população ir lá, sabe? Então, é um problema que a gente tem cada vez mais que conduzir para entender como é que esses parques podem nos ajudar. Com certeza. Daniel, quais são as principais iniciativas da engenharia civil para construir cidades mais resilientes e sustentáveis? Vamos lá. Sustentabilidade eu acho que é um tema que a gente já vê mais, né? Agora, resiliência. O que seria, né? Primeiramente, o que seria? A resiliência. A resiliência. Imagina que a gente tem vamos imaginar uma bola, né? Uma bola de capotão. Não precisa ser de capotão, só uma bola. Já dá pra usar como exemplo. Pega uma bola. Quando eu aperto ela sofre um impacto, né? Eu tô apertando, ela tá... Sim. Você tá tirando ela fora do eixo. Ela tá em sua circunferência, eu aperto e ela mudou. Quando eu paro de apertar, ela volta. Então, resiliência é isso.
é a capacidade de voltar à condição pós a força Sim. ou o impacto